Muito bem. Gente, começamos sempre pela questão de um pensamento, que é aquele pensamento que acaba norteando todos os meus trabalhos e acaba norteando o processo de funcionamento que eu desenvolvo. Que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas sim a interpretação que ele faz dos fatos. Por quê? Cada um de vocês está nesse momento aqui me percebendo de um jeito diferente. Eu sou o mesmo, mas cada um está me percebendo de uma forma diferente. E isso vai fazer com que a situação seja interpretada de um jeito totalmente diferente do que muitas vezes é a minha realidade ou é a realidade de vocês. Muitas vezes na hora da prova, na hora do estudo, a questão de vocês estarem olhando para a questão, até mesmo o material, vocês vão ter uma interpretação daquela questão, vocês vão ter uma percepção daquela questão que, de repente, não é a percepção que a banca gostaria, e aí a gente vai ter um problema. Não foi nenhuma nem duas vezes que o pessoal já saiu da prova dizendo que leu a matéria X ou a pergunta X e estava perguntando a pergunta Y. Por quê? Porque é exatamente isso. Que o que faz é que interprete de uma forma diferente, e isso é o que vai fazer a grande diferença ali na frente. Diante disso, eu convido vocês a que vocês me digam, infelizmente com a sua luz toda, o que vocês estão enxergando aqui nessa figura. Não tem certo, não tem errado. Por favor, me digam o que vocês estão vendo. Oi? Um relógio. Uma orelha. O que mais? Arrisque. Não tem certo, não tem errado. Oi? Uma cachoeira. Uma mesa. Estão enxergando um relógio só? Um só ou dois relógios? Um rio, pedras. Todo mundo está vendo isso? Sim ou não? Sim. Números? Sim. Ponteiros? Sim. Por acaso nós não teríamos dois relógios, um projetado e um real, ou seja, uma sombra de um, né? Alguns fragmentos. Aqui o número 5 escapando do relógio, né? Qual é a intenção disso? Isso é uma obra de Salvador Dalí, que nós temos a intenção exatamente de poder mostrar para vocês, e vocês poderem ver que cada um, quando olhou para essa imagem, para essa figura, percebeu algo diferente. Percebeu algo que foi que o outro colega do lado não percebeu, e aí faz a grande diferença ao longo da caminhada e da trajetória. Quando se estabelece a questão de estudo, quando se estabelece a questão de preparação, exatamente isso que a gente tem que estar olhando. Por quê? Existe um material, existe uma necessidade de estudo, e eu preciso estar totalmente focado e direcionado em cima daquilo que é pedido ali na frente. Porque senão eu vou acabar interpretando de alguma forma errado, de alguma maneira que vai ser desconfortável. Não foi nenhuma nem duas vezes, ao longo desses meus quase 20 anos de trabalho, que eu já ouvi pessoas me falando, aquilo que eu falei anteriormente para vocês, de que de alguma forma, de alguma maneira, acabam interpretando a questão de um jeito diferente. Então é importante a gente ter isso presente, que é o que vai nortear a minha apresentação, porque é em função da interpretação que vocês vão fazer. Muito bem. Estamos nos encaminhando para a reta final do ano, praticamente, né? Particularmente, eu digo para vocês que me assustou um pouco, né? Iniciou novembro e as pessoas já começaram, de alguma maneira, a colocar guirlandas, a colocar árvores de Natal, né? E eu pensei que uma amiga postou no Face uma guirlanda em final de outubro. E eu pensei, ela está fora de contexto, foi postar uma guirlanda, né? Bem-vindo Natal. Eu pensei, ela está maluca. Com meus botões, não mandei nada para ela no inbox, porque eu pensei que, bom, vai demorar ainda muito tempo para isso. Passado 15 dias, ela foi lá e postou a árvore de Natal no Face. E eu continuei pensando, não, ela não está coerente com o momento. Eu fui ao meu dentista ontem, chego no meu dentista, está todo enfeitado de Natal. Aí eu percebi que quem não estava no momento adequado era eu, né? Quem não estava percebendo as coisas que estavam acontecendo nesse momento era eu. E aí eu pensei assim, bom, o que eu imaginava? Eu imaginava dentro de um ideal que, bom, as pessoas vão lá, elas vão enfeitar suas casas, elas vão começar a falar de Natal a partir do início de dezembro, quem sabe um pouquinho mais, né?
Para minha surpresa, o shopping está todo de Natal também. Papai Noel já está com a sua cadeirinha lá embaixo, né? Então, assim, isso me parecia que era um ideal dentro dessa realidade no qual eu faço e percebo. E vocês também todos têm, dentro de uma programação de estudo, aquilo que é ideal estudar. O que eu me programo para estudar? O que eu percebo que eu tenho que estudar dentro de uma idealização? Mas muitas vezes o que acontece é que na minha realidade não é bem como eu tinha imaginado e como eu pensava. E isso eu preciso ter noção, porque eu vou trabalhar sempre com o meu real e não com o meu ideal. Não adianta a gente parar e pensar de fazer um cronograma ultra, mega, advanced, plus, master, blaster, pesado agora para essa reta final do ano, para quem está em vestibular, para quem tem concurso. Nós estamos em reta de compasso de espera para que concursos estaduais apareçam, concursos federais estão aparecendo. Então, assim, há uma certa angústia em relação a isso. E quem está enfrentou o Enem e vai enfrentar agora vestibular, não adianta querer fazer uma situação extremamente irreal, que seja puxado e pesado para que as pessoas terminem o ano extremamente cansadas e sem condições de começar o ano seguinte, que é o ano que eu vou acabar precisando ter um pouco mais de esforço, exatamente porque está entrando na reta final. Hoje eu ouvi uma coisa interessante, que a pessoa me disse o seguinte: bom, o meu ano novo, o meu cansaço de final de ano começou dia 1º de janeiro desse ano, né? Então, desde o dia 1º de janeiro até hoje, ela vem cansada. Ela disse que o cansaço do final do ano dela de 2015 será a partir de 1º de janeiro de 2015, que ela está vivendo no final de ano, pela rapidez e pelas coisas. Então, eu preciso trabalhar muito dentro de um ideal e dentro de um real. Não adianta eu querer, ao longo da minha caminhada, querer de alguma forma segurar o tempo. Fazer com que o tempo pare, né? Até parece música. Por quê? Porque eu vou ter uma questão muito tranquila em relação, para poder saber assim, ó, que eu preciso ter essa questão de tempo. É importante saber que eu vou ter um tempo real de estudo, mas não adianta eu querer parar, né? O tempo vai parar, o mundo vai parar, para que eu estude agora no final do ano, ou também ao longo da caminhada de vocês. Então é importante saber que todos nós temos uma limitação de tempo. Todos nós temos uma capacidade máxima de poder absorver os conteúdos, de poder absorver aquilo que nós estamos nos preparando e estudando nessa estrutura. Então, de repente a gente vai parar e pensar, nos falta tempo, né? Falta tempo para todo mundo. Se nós pararmos e pensarmos, está faltando tempo desde a hora que a gente começa a funcionar até o momento que a gente para ali e tenta, de alguma forma, seguir a nossa trajetória. Então, de repente, a gente vai pensar assim, bom, o que é falta de tempo, né? Ou seja, o tempo tem, por mais que existam pesquisas que digam que o tempo está cada vez mais curto, por incrível que pareça, nós temos que nos organizar de um jeito diferente. Aí vocês vão pensar assim, Fernando está maluco. Fernando vai lá, propõe uma palestra de final de ano, como administrar os últimos 3 meses, e ele diz que, na verdade, nós estamos desorganizados. Não. Estou dizendo que, de alguma forma, de alguma maneira, a gente vai ter que colocar algumas situações ali na frente, priorizar algumas coisas, que, na verdade, o concursando não acaba priorizando. Ele tem muitas coisas para estudar, ele tem muitas coisas para fazer, e aí ele acaba se perdendo na priorização daquilo que se diz uma objetividade, um planejamento de estudos. Isso, gente, é uma coisa que a gente tem que olhar. Nós vamos falar mais para frente um pouquinho sobre isso aí. Então, eu estou aqui, eu estou na finaleira do meu ano, e eu preciso, de alguma forma, de alguma maneira, otimizar isso. Por quê? Eu estou mais cansado, eu estou mais estressado, a cidade fica, as pessoas ficam mais estressadas. Vocês podem olhar, que eu estava falando da minha amiga da Guirlanda, vocês podem pensar, o Fernando é estressado. Não, é que eu não estava percebendo a realidade, né? Então, por si só, eu vou ter que priorizar algumas coisas e vou ter que ver o quanto eu estou desperdiçando. Uma pesquisa determina que a gente perde, no mínimo, 2 horas por dia são desperdiçadas. Em várias coisas que não estejam de acordo com o nosso foco e o nosso direcionamento. Se nós pararmos e pensarmos que a gente tem um dia para estudar, um tempo para estudar, e aí a gente pensa que 2 horas foram desperdiçadas desse tempo e desse dia, é muitas horas, né, gente? E isso eu não estou falando em tomar banho, eu não estou falando em se alimentar, eu não estou falando em nada disso. Eu estou falando 2 horas que a gente acaba perdendo, e nem muito menos em dormir, né? Não vamos pensar que vocês têm que dormir 2 horas a menos que a gente está perdendo. Não, não é isso, né? Então, eu preciso entender
que algumas coisas eu estou fazendo ali em função de alguns hábitos que, de repente, podem não estar adequados à minha necessidade. E aí a gente volta lá dentro do ideal e do real. Por quê? Não adianta. Nós não vamos conseguir chegar num ponto que nós precisaríamos chegar se nós não entendermos qual é o nosso limite. Todos nós temos um limite, uma capacidade. E esse limite diz respeito à necessidade de cada um, à condição de cada um. Cada um sabe a sua capacidade diária de poder estudar e sabe quando está ultrapassando a sua capacidade diária. Só que a grande diferença é que vocês concursandos, em alguns momentos, acabam imaginando que são super-homens, mulheres maravilhas, e ultrapassam esse tempo. E querem, no outro dia, acordar muito bem, tranquilos e fazer um novo dia de estudo. E eu preciso ter uma organização nesse sentido, para quê? Para eu poder, de alguma maneira, criar um hábito para eu poder fazer uma coisa que é legal. Vocês têm um outro fato que também cabe ressaltar aqui, que vocês se preocupam muito com a quantidade de estudo. É muito estudo, é muita coisa, eu preciso correr contra o tempo, eu preciso determinar que as coisas estão focadas, eu preciso estar muito preocupado, então eu vou lá e me preocupo com a quantidade. Chega lá na hora da prova e eu vou perceber, eu vou ler a questão e vou pensar, muito bem, eu li isso em algum lugar. Vou me lembrar que de repente estava no canto superior direito do caderno X, pintado com a marca-texto de cor amarela, e que se eu forçar um pouquinho, eu vou me lembrar. Gente, isso passa pela quantidade que vocês estão estudando e não pela qualidade que vocês precisam estudar. Então é muito importante que vocês tenham essa noção de que, para não perder tempo, eu preciso ter uma junção entre qualidade e quantidade de tempo, de estudo. Aí vocês vão pensar, Fernando, tu está nos dando uma tarefa, ou falando em cima de uma tarefa que é bastante complicada. Bom, se fosse fácil, vocês não estariam aqui numa terça-feira de noite, dia 11 de novembro, para me ouvir, ou para acabar saindo de casa, sair daqui à meia-noite, que eu tenho um contrato com o shopping que nós vamos até à meia-noite, né? Vocês fiquem bem tranquilos, que a Saraiva já me autorizou, a gente sabe já com a segurança está toda avisada, então minha palestra é bem rápida, tá? Vocês não se estressem, vocês não vão perder tempo comigo aqui. Fiquem bem em paz, tá? Então, aí a gente vai parar e pensar assim, que eu vou ter que cuidar a questão da qualidade. Uma das coisas que eu ouço muito de vocês, muito mesmo, é o que é urgente e o que é o importante, né? E eu nem coloquei o que é impossível, porque o impossível a gente até faz. O que é urgente, o que é importante, a gente também faz. Mas o impossível a gente tenta fazer também, né? Se a gente parar e pensar assim, que urgente é tudo que tem que ser feito agora, não há mais tempo para planejar ou estudar, tem que ser executado agora. Muito bem, urgente é agora. Muito bem, eu preciso tomar água porque é urgente. É importante tomar água, sim. As nutricionistas não estão aqui, as que escreveram no livro e as que dão palestras comigo, elas vão dizer que é importante tomar uma X quantidade de água por dia e tudo mais, é importante. Mas nesse momento é urgente tomar em função disso. E o importante é tudo aquilo que faz com que você siga no caminho do progresso, que leva você a algum lugar, que faz você andar para frente. Então, o estudo, vocês precisam entender que nessa reta final, nesses 3 meses final, vocês vão ter que olhar para aquilo que vocês precisam estudar e saber o que é importante e o que é urgente, né? Hoje uma pessoa me disse, o que eu estudo agora, nesses 2 meses que antecede o vestibular da URGS? Eu disse, revisa algumas coisas e estuda algumas coisas que você já estudou. Mas tem um monte de coisa que eu não vi. Sim, você reserva um tempo para isso. Mas não adianta nada na reta final você começar a estudar e olhar coisas que você, de alguma forma, não viu. E vai se atucanar, porque vai abrir um livro, vai abrir 2, vai abrir 3, vai abrir 4, e em cima disso você vai acabar não tendo um resultado e uma resposta que você gostaria de fazer. Então, esses conceitos eu acho super importante para que a gente possa saber por onde eu vou andar nessa organização de tempo. E aí, gente, cada um vai ter que saber na sua história o que é urgente e o que é importante. As pessoas vêm de fora, normalmente, e pegam vocês que estudam para concurso e que normalmente têm aquele hábito de aquela informação de que estudar é não fazer nada, né? Então vocês estão lá sem fazer nada, afinal de contas vocês estão à disposição para ir no banco, para ir no supermercado, para fazer exame, para fazer várias coisas, e mesmo quem trabalha ou quem faz uma tarefa conjunta e chega de noite para estudar,
Ou seja, aí vai querer conversar, e vão querer ver a novela, e vão querer falar algumas coisas, e vocês estão ali naquela coisa assim, eu preciso estudar, né? E a cabeça não vai parando nem um minuto, e vocês vão tendo a necessidade de olhar e de estudar. E aí vocês vão acabar se perdendo na questão do que é importante e do que é urgente. Então fica a dica para vocês busquem dentro de vocês, para que vocês saibam realmente aquilo que vocês vão precisar fazer nessa reta final. Não adianta vir não adianta vir alguém de fora e dizer, olha, é importante tu ler isso aqui no dia anterior da prova. E aí, é importante ler um livro dessa grossura no dia anterior da prova. O que vai adiantar? Ou seja, eu vou me atucanar e vou ficar estressado em relação a isso. Então, eu preciso muito entender e preciso muito saber, dentro de mim, o que é importante e o que é urgente. E existe esse quadrante, que é um quadrante que é utilizado em empresas, que é utilizado na organização do tempo, que eu achei importante trazer para vocês, que diz exatamente o seguinte, tem os 4, né? Por isso um quadrante, eu vou ter os importantes e urgentes, os importantes e não urgentes, os não importantes e urgentes, e os não importantes e não urgentes. Por que eu achei legal trazer isso para vocês? Porque eu acho que nessa reta final, vocês podem parar e ganhar 10 minutinhos, 15 minutos, 20 minutos, montando esse quadro. Para que vocês possam ter a noção real do que realmente vocês precisam, a noção real do que realmente ficou ótimo. A noção real do que vocês precisam estar estudando numa reta final. Porque senão, a coisa vai embolar e de alguma forma, de alguma maneira, vocês vão ficar com uma sensação de frustração muito grande, gente. Muito grande de não conseguir atingir os objetivos de vocês. Então, é importante que vocês coloquem aqui. Acrescentar valor e resultado são de uma forma de resolução imediata, são de resolução imediata, mas não acrescentam valor, não são de resolução imediata, mas acrescentam valor e resultados, e nem acrescentam valor e nem são de aplicação imediata. Por que eu acho isso importante? Tem professores que batem, e eu concordo com eles, em quadro de horários. Mas quadro de horários, gente, reais. E não quadro de horários imaginários, ou quadros de horários impossíveis de serem cumpridos por qualquer ser humano com boa vontade. Então eu preciso ter noção qual é o meu quadro real e o que eu preciso fazer para poder estudar. Se eu não tiver essa noção, eu vou de alguma maneira, de alguma forma, não conseguir colocar em prática. E aí cabe trazer para vocês um conceito que eu sempre coloco, que é importante de memorização. Vocês podem pensar, eu corro atrás da situação para poder memorizar e poder guardar o máximo de conhecimento que eu tiver para colocar em prática ali. Gente, todos nós, como qualquer outra pessoa, tem uma capacidade máxima de memorizar. E eu tenho que respeitar isso para poder chegar aonde eu tenho que chegar. Ou seja, a nova literatura nos diz o seguinte, que eu vou estudar 1 hora, 1h20, e vou parar 15 minutos a 20 minutos. Para quê? Para que vocês possam absorver aquilo que vocês estudaram. Antigamente se tinha 50/10, dentro da pedagogia. Hoje se tem o descanso ativo, que é que se chama isso. Você vai lá, vai estudar 1 hora, 1h30, e para de 10 a 15 minutos fazendo qualquer coisa que não seja o estudar. Para quê? Volto a dizer, vou ser chato. Para absorver aquele conteúdo que vocês tiveram ali até aquele momento. Se vocês começarem a estudar numa arrancada até a finaleira, gente, vocês vão perder aquilo que está no meio do caminho. Então, com essas paradas pontuais, automaticamente vocês vão guardando e memorizando aquilo que vocês estão estudando. Isso não sou eu que estou dizendo, é uma pesquisa que saiu o ano passado sobre capacidade de memória. De uma forma mais geral, as pessoas me perguntam, tá, Fernando, mas para memorizar mais, o que eu preciso fazer? Muito bem. Sono, alimentação e esporte. Isso é impossível para quem está numa reta final. Sim. Se vocês vêm numa caminhada, se vocês vêm numa estrutura, onde vocês vêm numa alimentação legal, num sono que normalmente é mais complicado, a gente começa a ter um sono mais agitado nessa finaleira. E ter uma capacidade de fazer esporte, isso vai poder nos ajudar bastante. Aí a memória a longo prazo. Mas a memória, quando a gente fala que é uma memorização para essa questão de estudo, muito bem. Eu vou precisar respeitar esse tempo para poder absorver, como eu disse para vocês. Tem outro conceito que eu acho que é importante, que é no nosso dia a dia, que é a questão do autocontrole. Todos nós temos uma capacidade de nos autocontrolarmos por dia.
Então, se eu usar a minha condição e a minha capacidade para me autocontrolar, para sentar, para estudar, mas se eu já tiver passado o dia inteiro me preocupando, me autocontrolando com outra coisa, vai chegar na hora de sentar e estudar e eu não vou ter esse reservatório. Então, eu passo o dia inteiro preocupado com a situação X. Muito bem. Aí de noite eu quero sentar e estudar com uma capacidade maravilhosa. Como assim? Eu passei o dia inteiro preocupado que eu não podia atacar a geladeira. Que eu não tinha de jeito nenhum que atacar nem a geladeira e muito menos o armário dos chocolates. Então eu passei o dia inteiro preocupado com isso. Eu não posso, eu estou estudando, mas eu não posso. Te concentra aqui, eu não posso, não posso, não posso. Muito bem. Seu autocontrole foi gasto nisso. O autocontrole para eu sentar e estudar não está mais ali. É como se fosse uma energia, é uma energia vital, que acaba não estando mais ali. Então eu preciso também ter uma organização de tempo para que eu possa realmente ter uma memorização melhor e uma capacidade maior de autocontrole. E isso vai fazer, sem dúvida nenhuma, que no final das contas eu tenho um ganho muito maior. De novo eu digo, isso não são conceitos meus, são conceitos estudados, são conceitos mais do que mostrados agora nos últimos anos, onde se tem essa noção tanto de o descanso ativo quanto a questão do autocontrole. Então são duas dicas aí que ficam para que vocês tenham noção também legal para que a gente possa ir por um outro lado, por um outro caminho. Muito bem, feito o meu quadrante, feito como melhorar a questão do tempo, e aqui quando eu coloco aqui são matérias, tá, gente? E não são questões do dia a dia, a sugestão aqui são matérias. Aí a gente pode pensar assim, como que eu posso aprender a administrar melhor meu tempo? Como que eu posso, de alguma maneira, fazer com que o meu tempo se torne mais eficaz? Muito bem. Eu vou olhar para lá e vou ver. Eu tenho meu quadrante, que eu já fiz, e eu vou tentar, de alguma forma, de alguma maneira, parar e pensar, vou melhorar como? Se eu já tenho uma percepção e uma crença a meu respeito de uma incapacidade muito grande, ou uma crença ao meu respeito de que eu não vou conseguir passar, ou até mesmo meu corpo marcado, simbolicamente falando, de várias tentativas e poucos êxitos. E aí eu vou ficar machucado. E aí eu vou ter que querer parar, sentar e voltar a estudar. Vocês imaginem, gente, um caminho aberto. Esse é o caminho que vocês fazem hoje em dia. Começar uma nova trajetória, começar um novo estudo, começar um olhar diferente, é desbravar um novo caminho. E isso é um pouco mais complicado. Nem todo mundo está aberto, nem predisposto a poder fazer isso. Porque é complicado, dói, não é legal, a gente não sabe o que vai ter ali pela frente. E eu preciso ter essa noção de clareza para saber se eu estou afim ou não de poder melhorar essa minha capacidade de estudo. O estudo, o concurso, o tempo, vocês podem pensar assim, bom, o Fernando está colocando isso e de repente a gente está estudando para concurso já há um tempo, já está envolvido com o concurso, que eu acho que também é outro conceito que é importante e urgente, envolvimento e comprometimento. Nós nos envolvemos com várias coisas ao longo do dia, várias coisas. Nos comprometemos com muito poucas. Então eu me envolvo com o estudo, muitas vezes eu estou ali mega envolvido com o meu estudo, mas não necessariamente comprometido com aquilo que eu tenho que estudar. Por quê? Porque é difícil? Sim, é difícil. É complicado? Sim, é complicado. Se alguém disse para vocês, de alguma maneira, de alguma forma, que estudar para concurso, estudar para um vestibular, estudar para algo nesse sentido é uma coisa legal, muito bem. Peguem essa pessoa e deem umas boas tapas nelas, porque, na verdade, elas não têm a noção do que é o estudo e do que é a preparação. Eu preciso ter essa noção para saber que é uma trajetória diferenciada, é uma trajetória que eu preciso construir. Eu faço uma analogia com a construção do conhecimento, que aí ao longo do tempo, que a gente pode fazer uma construção de um conhecimento de palha, de madeira ou de alvenaria, como diz a história dos 3 porquinhos. A decisão é de vocês, ao longo do ano. Agora, na reta final, eu preciso fortalecer aquilo que eu fiz até esse momento. É muito melhor nós olharmos para aquilo que nós fizemos agora nessa reta final, e nesse tempo que a gente tem, e de alguma forma, nos acarinharmos. Por quê? Porque é importante reforçar as coisas positivas e não ficar, de alguma maneira, só buscando as negativas e acabar
de alguma forma, nos maltratando cada vez mais. Então, busquem e valorizem as coisas positivas que vocês estão fazendo ao longo do tempo de estudos. Porque se vocês não fizerem, gente, dificilmente alguém ali fora vai fazer. Então, façam isso. Ah, que legal, consegui tal coisa, que legal, estou evoluindo no estudo. Isso é uma coisa interna. Eu não preciso transparecer, eu não preciso botar numa faixa, eu não preciso de alguma maneira mostrar para as pessoas que elas vejam assim, olha quantas folhas eu já consegui, quantas maneiras eu já fiz para poder de alguma forma chegar onde eu quero. Não, valorize isso. Olhe para isso de um jeito diferente. E se vocês não fizerem isso, gente, dificilmente alguém vai chegar de fora e vai dizer, pá, parabéns, você está otimizando bastante o seu tempo. Né? Aquela pessoa para te dizer que você não está estudando, essa tem um monte. Aquela pessoa para te dizer, como você está estudando, tem muito pouco. Aquela pessoa para te dizer, tu está estudando demais, sem nem ter noção do que você está fazendo, também tem várias. Então, de alguma forma, de alguma maneira, eu preciso olhar isso. E preciso me valorizar. E senão, não vai rolar coisa legal. Tá? E aí vocês podem pensar, isso é para estudo? Não, gente, isso é para a vida. Isso, de alguma maneira, de alguma forma, você vai valorizar e você vai, de alguma maneira, fazer com que a sua vida fique melhor. Vocês vão pensar, tá, o Fernando está lá falando de otimização do tempo, falando da questão de... Sim, nós somos um só. Nós não temos como separar as coisas. Somos o mesmo que estudamos, somos o mesmo que construímos aquilo que precisamos construir. E isso é importante. Só que vai depender muitas vezes daquilo que eu penso e daquilo que eu acho de mim. O que eu imagino? O que eu sou? O que eu imagino que eu sou? O que eu imagino que as coisas estão, de repente, funcionando e fluindo de um jeito legal? Pode levar para lá. Como é que as coisas estão funcionando e fluindo? É de acordo com aquelas crenças que eu tenho a meu respeito. Como eu me percebo, gente? Como eu acredito que eu possa realmente melhorar essa capacidade do tempo? De repente vocês vão pensar que eu vou olhar, vou fazer aqui, eu vou perceber de fazer o quadrante aqui, muito bem, vou administrar desse jeito. Mas será que realmente eu posso utilizar melhor o meu tempo? Será que realmente essa reta final eu posso fazer isso? Vocês não precisam me responder, mas eu quero que vocês pensem. Quais são as crenças que vocês têm a respeito de vocês, no que diz respeito ao estudo, no que diz respeito à conquista de algo legal? Cada um tem as suas. As nossas crenças, elas são formadas por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós acreditamos, por questões culturais que estão ali externas, mas muito mais por aquilo que nós realmente passamos a fazer da nossa vida. Então, não adianta eu parar e pensar que eu vou querer melhorar o meu tempo se eu não vou, de alguma maneira, poder acreditar nisso. Bah, Fernando, eu tenho meia horinha a mais por dia. O que eu posso fazer nessa meia horinha a mais? Qualquer coisa, gente. Estudem. Qualquer coisa. Só estudem. As pessoas às vezes me perguntam, por onde eu começo? O que eu faço? Estuda. Por onde? Por onde você quiser. Só estuda. Construa o seu estudo. O estudo é uma construção. Você não pode, de repente, parar e pensar que nem o exercício físico, você vai sair de um dia para começar o exercício físico até o outro e vai estar amanhã correndo a Maratona de São Silvestre. Muito bem, se o Fernando decidiu que vai correr a Maratona de São Silvestre, vai lá, sem fazer nada, há décadas, né, e decide que vai correr a Maratona de São Silvestre. Na primeira passada, vocês vão ver uma ambulância entrando lá para me recolher. Né? Por quê? Porque condicionamento zero. Condições... É capaz de só chegar em São Paulo já estar cansado. Então, assim, até chegar lá já vai ser uma tranqueira. Né? Então, vocês imaginem a questão de estudar. Vocês vão pegar ali, vão começar a estudar. Vão ler uma página, daqui a pouco vão pensar, passou 2 minutos. Passou 5 minutos. Pai, eu estou na mesma página. Eu estou no final da página, nem me lembro que eu comecei lá na frente. Né? Aí eu volto lá para cima. Desculpa, mas eu tenho que fazer assim, né? Meu óculos já venceu. Que meu oftalmo não me escute porque já me deu um novo, né? Então, assim, eu vou lá. Começo de novo, não sei o que. Mas será que eu tinha que fazer tal coisa? Mas será que eu tinha que fazer? Eu acho que eu precisava fazer... Tá, mas peraí que eu estou lendo aqui. Volta aqui. Aí eu estou lendo, daqui a pouco eu olho assim, já passaram 2 horas. E, na verdade, eu não saí da primeira folha. Por quê? Porque eu tenho uma percepção e uma visão a respeito da questão do tempo, que é, de novo eu digo, que é a questão da quantidade
e não da questão da qualidade do meu estudo. Isso vai fazer com que eu tenha que perceber isso e olhar para quê? Para realmente valorizar aquilo que eu tenho como importante e urgente nesse momento. Isso é fundamental para essa nossa reta final. Nós não temos como sair do lugar ou otimizar a questão do tempo se nós não olharmos para isso e não fazermos acontecer, gente. Isso é de extrema importância. Então, eu vou parar e vou olhar de uma maneira para poder fazer isso. Só como eu estava dizendo para vocês, que de repente eu vou pensar que eu tenho mais tempo, de que de alguma forma, de alguma maneira eu posso melhorar a minha capacidade e a minha condição, só que eu não acredito nisso. Como eu disse para vocês, eu não tenho uma percepção ou uma crença a meu respeito que eu possa chegar onde eu quero. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem já está vindo aqui há um tempo até já conhece essa resposta. Então, vamos lá. Nós mexemos nas nossas emoções, gente? O que vocês acham? Nós mudamos as nossas emoções? Sim ou não? Sim? Não. Sim ou não? Não, sim, sim, não? Não. Nós não mexemos nas nossas emoções. Dificilmente você vai ver uma pessoa extremamente alegre e ela vai estar extremamente alegre e daqui a pouco ela vai ficar triste. Fiquei triste. Estou triste, daqui a pouco vou ficar alegre. Tirando uma pessoa que tem qualquer tipo de distúrbio psíquico, a pessoa não mexe nas suas emoções. A pessoa mexe no seu pensamento. Um pensamento gera uma emoção. Eu tenho como mexer nos meus pensamentos. Por isso que eu tenho que olhar que todo o meu pensamento tem uma influência controladora sobre as minhas emoções e os meus comportamentos. Tudo que eu sinto tem algo por trás. Tudo que eu faço tem um pensamento por trás. Só que muitas vezes nós não nos damos conta o que nós pensamos. Simplesmente sentimos. E na medida que sentimos, ficamos mais suscetíveis a fazer algumas coisas. Eu trago sempre uma história, que volto a dizer que o pessoal já me acompanha, já conhece, que é a questão muito da pessoa poder pensar, deixa eu só seguir aqui e já volto, já vou para ela. Então, o modo como agimos ou nos comportamos pode afetar profundamente nossos padrões de pensamentos e nossas emoções, e a maneira como nós pensamos pode ser monitorada e alterada. Ou seja, todo evento vai gerar um pensamento que vai gerar uma emoção. Toda emoção vai gerar um comportamento, e este comportamento também pode gerar pensamentos, e esta emoção também pode gerar pensamentos. Aqui um exemplo do dia a dia de vocês. Por exemplo, eu vou estudar, eu posso pensar que eu não vou conseguir, eu posso perceber que isso não é para mim, eu vou ter emoção de medo, ansiedade, tensão, e eu vou me comportar não estudando. Muitos de vocês têm o evento, sentem e fazem, e não percebem aquilo que está por trás aqui dessa situação toda. E isso é extremamente importante saber, o que eu penso. Aí vem a historinha, que eu acho interessante, que além de estudar, é importante vocês saberem. Importante não, eu vou só ilustrar. Certa vez, estávamos voltando, eu e minha esposa de São Paulo, o pessoal que já ouviu, sabe, e um sujeito na frente estava se remexendo absurdamente no banco da frente. Enquanto o avião andava, ele se remexia. Mais o avião andava, mais ele se remexia. Aí uma hora eu olhei para minha esposa e disse para ela, olha, o cara está em sofrimento, né? Está com medo, está com pânico de andar de avião. A minha mulher disse, então eu não vou fazer nada? Digo, eu? O que eu vou fazer? Ah, eu podia chegar e dizer, amigo, tudo bem, prazer, eu sou Fernando, psicólogo cognitivo comportamental, tenho todas as capacidades e condições, todas as técnicas do mundo para poder lhe tirar desse momento de pânico, e eu podia, nesse momento, lhe oferecer uma sessão rápida e breve para você sair do pânico. Não tinha como fazer isso. Eu brinquei com ela na hora, falei isso, ela começou a rir, eu também comecei a rir, e o cara ficou se contorcendo, se contorcendo, se contorcendo, até um determinado momento. Quando chegou o momento, ele afrouxou e dormiu. Eu disse para minha mulher, funcionou o remedinho, né? Para o azar dele e meu, e de todas as pessoas, mas principalmente do dele, deu 2 minutos, as luzes foram acesas do avião, e a aeromoça bateu nele. Moço, eu digo, não faz, não toca nele, só que ela já tinha tocado. Só que a janta, ele, não. Mais um tempo, o cara começou a se contorcer ali naquele momento.
Só que, para azar dele e azar nosso, começou uma turbulência, filha da mãe. E aí, automaticamente, as televisõezinhas da TAM caíram, né? Sem ninguém apertar nada, pela turbulência. Começou a passar a Grande Família. Eu olhei para minha mulher e disse, bom, vamos ver ali a Grande Família. Só precisamos de fone de ouvido, porque se a gente morre feliz, pelo menos, né? E ele mais se contorcia ali. Moral da história, não aconteceu nada, eu estou aqui, né? Eu não sou um fantasma. Então, assim, não aconteceu nada. Ele desceu no aeroporto Salgado Filho. E quando ele desceu no aeroporto Salgado Filho, foi o primeiro a descer, né? Saiu voando. Quando eu olhei para a bagagem dele, ele tinha o cartão vermelho da TAM. Esse cartão vermelho da TAM é quem viaja muito pela TAM, né? É um dos que viaja muito pela TAM. Eu pensei, poxa, ele não mexeu nesse pensamento dele e ele, entre aspas, está sofrendo, de certa forma, por alguma razão que ele não entendeu o que ele pensa aqui. Então a gente vai parar e pensa assim, tá, andar de avião, pensamento. Esse troço vai cair. Né? É um dos. O que eu tenho? Medo, ansiedade e tensão. O que eu faço? Quando eu não preciso andar, eu não ando. Quando eu tenho que andar, eu fico me tremendo todo. Não é o meu caso, eu não tenho medo de andar de avião mesmo. Mas era o caso dele. E de várias outras pessoas. Eu já viajei com pessoas grudadas no banco, que elas não respiraram. De São Paulo a Porto Alegre. Quase que eu fiz assim, ei, tá viva? Né? A pessoa estava grudada. Claro, que era um caso excepcional. Eu resolvi viajar, eu tinha um congresso em São Paulo, nós viajamos uma semana depois daquele da TAM que tinha caído, que tinha se arrebentado lá. Então, eu não queria que essa pessoa viesse do meu lado rindo também, né? E fazendo festa. Então, eu preciso ter noção do que eu penso em relação ao meu estudo, eu preciso ter noção do que eu penso em relação a como modificar isso. E aí, gente, cada um vai ter que ter essa noção do que eu penso, para poder melhorar a minha capacidade de estudo, para poder melhorar a minha qualidade de vida e para poder, de alguma forma e de alguma maneira, fazer com que isso fique de um jeito muito melhor. Então, eu sei, né, o evento, o pensamento. O que é muito comum ouvir das pessoas é o seguinte, eu sei o que eu penso. Eu também sei o que eu penso. Só que nós pensamos muitas coisas. No fundo, nós não sabemos o que nós pensamos. Nós acreditamos que sabemos o que pensamos, mas pensamos em muitas coisas. Então, eu preciso ter na minha mão papel e caneta, que eles sempre vão ser muito úteis em qualquer mudança de comportamento. Aquele quadrante que eu passei para vocês é um quadrante que eu preciso botar no papel, porque senão vai ficar viajando na minha cabeça e eu ficar imaginando o que é bom, o que é ruim, para poder, de alguma forma, saber de que forma eu vou melhorar isso. Então, da mesma maneira, isso. Então, eu vou parar e pensar assim, bom, muito bem, eu vou ter aqui um exercício prático que eu passo para vocês, que é onde eu vou ter a situação ativadora, que são os meus pensamentos, é o evento, aquilo que eu penso e as consequências disso. Gente, por quê? Porque eu preciso, de alguma forma, colocar no papel exatamente aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho como consequência das coisas que eu estou fazendo. Senão, eu vou acabar perdendo a hora, o momento de poder transformar aquilo que eu quero transformar. Então, coloquem no papel, tá? Não é difícil. É um exercício bastante simples, onde a gente vai ter aqui a situação, como eu disse, os pensamentos. Simples, depois que nós vamos treinando, treinando, treinando e treinando. Não é uma situação tão simples assim como parece o papel aqui. Porque, como eu falei para vocês, nós sabemos o que nós pensamos. Sabemos. Mas na hora de botar no papel, nem sempre a gente sabe o que a gente está pensando. Então, é um exercício que vocês precisam fazer de uma forma para poder modificar aqui, ó. Não adianta fazer um estudo extremamente forte, um estudo extremamente competente, se eu não acreditar ou se eu pensar na minha não capacidade de ser aprovado. Eu preciso pensar nessa minha capacidade de aprovação. Eu preciso pensar, e não só pensar, eu preciso sentir nisso. Sentir isso, de alguma forma eu vou chegar lá e chegar onde eu preciso chegar. Então, aqui, vocês têm a noção de que todo o evento, pensamento, e eu vou gerar uma série de situações. Então, é importante vocês olharem para isso. Por quê? Como eu disse, e eu vou repetir, como eu sou um professor meu de faculdade, psicologia é que nem o verbo to be. A gente começa aprendendo na 4ª série, termina o ensino médio, vai para a faculdade, nunca sabe, continua estudando e não aprende, né? Então, a gente precisa continuar, continuar e continuar para fazer qualquer tipo de modificação que a gente queira modificar, tá?
Então, é uma tarefa que é rica num processo de cada um, num processo de mudança de cada um. Ninguém muda porque o outro quer que mude. Todos nós mudamos porque queremos mudar. Só mudamos aquilo que queremos mudar. Ah, eu queria tanto que você estudasse para um concurso, eu queria tanto que você melhorasse para estudar num concurso, mas se a pessoa não quiser passar no concurso, ela não vai passar no concurso. Se ela não quiser estudar, ela não vai estudar. Isso a gente vê muito. Também adolescente que estuda para vestibular. Ele vai lá e fica pai e mãe. Tem que estudar, 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 tem que estudar. Ele vai lá, fecha a porta do quarto, não estuda, não estuda, não estuda, não estuda, não estuda, não estuda. Né? Porque, de alguma maneira, de alguma forma, ele está lá fazendo outra coisa. Ah, mas eu sei, enquanto pai dele, enquanto mãe, que eu sou adulto e ele precisa estudar. Muito bem, parabéns que você sabe. Só que a gente tem que cuidar uma coisa. Ninguém motiva ninguém, gente. Eu posso estar aqui agora de noite, são 8h15 da noite, e vocês estão aqui me ouvindo, vocês estão aqui me escutando, repetindo o que eu falei. Só que eu vou ter um poder, entre aspas, de motivar vocês durante um tempinho. Porque, na verdade, eu vou mobilizar vocês. A motivação é uma sensação e um sentimento pessoal e intransferível. Aquilo que me motiva pode não motivar o João que está aqui, pode não motivar ao Gustavo que está ali, coitado, segurando o telefone faz quase uma hora, né? Vai ter cãibra depois nos braços. Então, assim, não motiva o outro. E não adianta eu ficar ali, eu posso vir aqui, vestido, ficar pulando, falando que vocês queiram que vocês se motivem a melhorar a capacidade de tempo de vocês e a capacidade de condição de vocês poderem ter um estudo melhor. Se vocês não quiserem, não vai rolar. Então, eu mobilizo vocês para que vocês, de alguma forma, modifiquem isso. Porque o meu poder, não existe poder. O poder está dentro de cada um. Muito bem. De uma forma não romântica, mas de uma forma real, a gente vai olhar para a vida e vai ver o seguinte. Eu tenho a minha vida até hoje e eu percebo, de alguma forma, que não está legal. As coisas não estão bem. Não estão como eu gostaria que estivesse. Mas eu acabo não movendo uma palha para modificar absolutamente nada. E aí eu penso, como as coisas vão mudar? De que forma elas vão modificar? E ainda mais, eu penso e penso assim, ó, eu aprendi isso, eu sou desta forma, eu vivo desta maneira, porque eu aprendi isso. Então, de alguma forma, de alguma maneira, meu pai e minha mãe me ensinaram. Muito bem. Isso é uma realidade, é uma verdade. Quando nós nascemos, gente, como eu disse para vocês, não de uma forma romântica, mas sim dentro de uma realidade, quando nós nascemos com uma capacidade e uma condição de vida. Nós não temos condições naquele primeiro momento de saber o que escrever na nossa história. Nós temos um livro, esse é o simbolismo que eu faço, nós temos um livro onde a gente vai estar escrevendo as nossas coisas. Só que no primeiro momento, né, quem escreve as nossas coisas são os nossos pais. Eles vão ali e escrevem as nossas primeiras linhas, as nossas primeiras páginas desse livro. Muito bem. Na medida que o tempo vai passando, esse livro nos é entregue, ou nós pegamos esse livro para que a gente possa continuar escrevendo. Então não existe a questão da mudança se eu não quiser. Então, só que a diferença desse livro é que eu recebo esse livro com uma caneta e com um corretor. E esse corretor, eu vou estar folheando as minhas outras páginas do meu livro e vou ter condições de mexer nisso. E daqui a pouco mais vou ter condições de melhorar aquilo que eu estou escrevendo, aquilo que escreveram sobre mim. Fica muito fácil, muitas vezes, terceirizar as responsabilidades e terceirizar as culpas. Muito bem, eu sou assim porque meu pai e minha mãe me ensinaram assim. Né? E aí, de repente, eu vou parar e pensar, sim, eu aprendi assim, mas eu tenho uma grande diferença. Eu posso mudar na hora que eu quero mudar.
Isso, gente, eu não trago para vocês como uma história de balela, tá? Eu não trago para vocês como uma história de assim, isso não acontece. Eu vivencio isso, eu percebo isso, eu trabalho com isso. Eu trabalho com o processo de mudança, eu trabalho com isso e vejo assim, que na medida em que as pessoas tomam para si o seu livro e escrevem a sua história, automaticamente elas começam a ter uma vida melhor, mais saudável, com melhores condições. Mas na prática nem sempre a coisa rola desse jeito. Muito bem. De repente, na prática, pode ser que a coisa não aconteça de um jeito como eu gostaria de que acontecesse. Por quê? Eu vou escrever, vou ter prejuízos aqui, prejuízos lá. Mas, na realidade, a nossa história, escrevemos nós. Então, quando eu coloco na minha cabeça que eu quero passar num concurso, quando eu coloco na minha cabeça que eu quero estudar, quando eu coloco na minha cabeça que eu quero mudar a minha vida, este poder é de vocês. E não digo de vocês de novo, não é uma forma romântica que eu estou falando para vocês, é uma forma de realidade. Como diz uma colega minha, chega um momento que a gente tem que, na vida, arregaçar as mangas, pegar o muque e sair fazendo as coisas para construir aquilo que a gente quer. As coisas não caem do céu, as coisas não vêm de um outro lugar, a não ser daquilo que nós escrevemos. E nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Não adianta depois ficar pensando que eu aprendi assim, assado, mas isso não vai levar a lugar nenhum. Então, eu posso, de alguma forma, de alguma maneira, olhar para essa história, olhar para isso e perceber que eu quero fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Eu posso parar e pensar, de repente, que o meu tempo é escasso, o meu tempo é curto até o final do ano, ou início do ano que vem, e eu quero e vou fazer diferente. Vou melhorar a minha capacidade de estudo, vou melhorar a minha capacidade de percepção, vou melhorar a minha capacidade de entendimento daquilo que eu estou estudando. Então, isso é muito importante. E eu trago isso como uma mensagem para que vocês percebam isso. Acreditem em vocês. Tá? O que vocês estão enxergando aqui, gente? O quê? Uma foca? Muito bem. Né? Depois eu mostro uma outra coisinha para vocês. Muito bem. E agora? A Hernanda e José também, né? Mas muito bem, né? Como é um período muito pesado, é um período muito estressante, eu busquei de uma forma a ajudar vocês, quando eu não estou por aqui, de fazer um cartãozinho onde vocês tenham a foca no estudo, para que vocês coloquem no mural de vocês, ou vocês coloquem na carteira, onde vocês quiserem, para que vocês tenham a lembrança disso. Vocês precisam ter foco e planejamento. Eu tenho essa velhinha aqui, que foi a primeira que eu fiz, que não foi personalizada. Quando eu mostrei essa foca, a pequenininha aqui, depois vocês podem olhar aqui em cima, na minha palestra de 50 encontros com concurseiro, que nós estamos no 63, 64, eu mostrei isso, e naquele dia dos 50 encontros, a minha prima veio aqui para me prestigiar, e eu disse para ela, o que é isso? E todo mundo ficou quieto, e ela sentadinha lá no fundo gritou, um leão marinho! E eu disse, não me quebra, né? Ainda bem que eu vi quem tinha gritado, eu disse para ela, não me quebra, poxa vida, né? Eu disse, Nara, não é um leão marinho, é uma foca, tá? Por favor, é uma foca. Tá? E depois do leão marinho dela, eu achei melhor estilizar um pouquinho a foquinha e trazer para vocês essa condição dessa foquinha. Essa aqui é a velhinha, pobre coitadinha, se sente rejeitada. Aí eu fiz essa aqui, que é uma condição nova, que ela está aqui nessa versão nova, para que a gente não tenha dúvida do que é o focar no estudo. Né, do que é o foco. Não fica no leão marinho que vai me tirar o foco e não tem coré-coré. O foco é esse aqui e não tem muito o que fazer. Da mesma maneira, gente, que eu julgo que são duas coisas extremamente importantes para a gente poder chegar lá. A focar no estudo e a persistência. Não tem bichinho mais persistente no mundo, no meu entendimento, do que esse esquilinho. Né? Por isso que ele também está aqui. Ele está aqui para que vocês também tenham com vocês nesse momento, para que vocês também coloquem. Por quê? Eu estou louco que saia a Era do Gelo 5, para poder saber o que ele vai acontecer na Era do Gelo 5. É a 5 ou é a 4? Já não sei mais. É a 5, né? Ele fica... Eu, pelo menos, né? As crianças assistem o filme e eu fico prestando atenção no esquilinho, né? Para onde ele vai, o que ele vai fazer, deixar de fazer. Por quê? Porque eu acho que ele é muito persistente.
Tem aqui também para vocês, se vocês quiserem, marcador de livro, tanto com a foca quanto com a persistência. Então, são duas coisas que eu julgo importante vocês terem em mente. O planejamento de vocês está lá desde o início, vocês fizeram o planejamento, e aí, de alguma maneira, eu vou focar e vou persistir naquilo que eu quero fazer para poder atingir meus objetivos e as minhas metas. Bom, já me encaminhando para a finaleira, fica aqui o endereço do Facebook. A gente tem um encontro com o concurseiro no Facebook, que é uma página do Face, onde a gente tem todas as informações. Nosso grande Gustavo é a pessoa responsável em estar alimentando ele, em estar mostrando para vocês algumas coisas legais, algumas dicas de concurso. Então, sempre que a gente pode, a gente está botando lá para vocês algumas dicas. Então, basta chegar lá, dar uma curtida lá, que vocês vão estar recebendo as informações que vocês precisam. Aqui, o site, que também é algo que vocês vão ter, né? Hoje em dia, tanto Face quanto site, a gente fez o site porque o Face ainda não estava de uma forma muito ativa, e aqui todos os canais que a gente tem. Instagram, Face, o Twitter, o YouTube, a gente tem um canal no YouTube com todas as minhas palestras, com várias e várias entrevistas que tem aqui também, e o site você também chega lá no YouTube para poder fazer. E agora a gente também está com um canal no Livestream, que é onde a gente está transmitindo para o pessoal que não está aqui em Porto Alegre, pode estar por esse mundo afora aí, nos assistindo, porque hoje em dia, com a facilidade da internet, eles podem estar em vários lugares nos vendo agora, né? Eu comecei com uma frase, e eu convido a vocês a refletirem nesta frase agora, para que a gente possa nos encaminhar para a finaleira. Que Dalai Lama disse isso em 99. Se pudermos reorientar nossos pensamentos e emoções e reorganizar nosso comportamento, então poderemos não só aprender a lidar com o sofrimento mais facilmente, mas, sobretudo, em primeiro lugar, evitar que muito dele surja. Quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu me perceber, melhor vai ser. Eu fui em busca dessa frase, da origem dessa frase, e fui ver que Buda falou essa frase de uma forma bem mais sucinta, de uma forma bem mais enxugada, mas essa frase veio de lá. Então, de muito tempo, eles já percebem que, se nós olharmos e percebermos os nossos pensamentos, automaticamente nós vamos poder modificar isso. O encontro de dezembro, que fica o convite para vocês, vai ser no dia 2 de dezembro, onde eu vou ter a presença do meu grande amigo Gustavo Reis, que vai estar falando de como é o perfil do professor do novo milênio, em função de poder estar ajudando vocês na construção de um estudo, na construção de um processo que vai ser de melhoria para vocês. Então, quem preencheu o papelzinho e está aqui o e-mail, a gente vai mandar a mala direta com a informação do dia e da hora, que a gente vai estar aqui dia 2, eu vou estar aqui com o Gustavo, onde ele vai estar falando sobre isso aí, vai estar nos dando grandes dicas, saber como é que a gente pode também estar explorando, entre aspas, melhorando a relação com os professores e tirando o melhor deles possível para que a gente possa atingir aquilo que a gente quer e aquilo que a gente está buscando. Antes de encerrar, então, né, deixando o convite aqui do próximo evento, todo mundo que está aqui, né, o pessoal que está em casa não, né, sinto muito, né, qualquer hora a gente vai ter um teletransporte para poder fazer com que o pessoal esteja em casa também possa receber alguma coisa. Todo mundo preencheu a fichinha? Alguém não preencheu? Não? Todo mundo preencheu? Quem não preencheu, que se habilite, não tem ninguém, né? Então, vamos nessa. A ideia é, empresta aqui, nós vamos estar sorteando esta camiseta aqui, que diz exatamente isto, né? Keep calm, enquanto o concurseiro vem aí, tá? Ou seja, vai estar dando a possibilidade. Vocês podem estar pensando, o cara está louco, olha o tamanho da camiseta que ele fez, né? Não, gente, isso aqui é só uma amostrinha. Depois, quem ganhar, a gente pode estar fazendo aqui mesmo, né? Não tem essa de leva, depois a gente troca. Aqui mesmo a gente vai lá e vê o tamanho que vocês vão estar usando, tá? Então, essa ideia, ó, pessoal, sinto muito, né? Você está em casa, que sacanagem, né? Então, assim, ó, vai estar para quem estiver aqui, quem é de Porto Alegre estiver aqui, a próxima vez vai ter outra diferente, com um dizer diferente, e outras novidades aqui também, tá? A outra vez o Léo brigou comigo, o Fernando nem me avisou nada que ele queria tirar foto. Então, hoje, ele está aqui na frente para poder fazer isso. Na sacolinha, né? Na sacolinha, que é ecológica, ou seja, vamos cuidar da natureza. Feito, gente, eu não vou nem olhar para cá. A minha urna, minha super urna, que a gente também providenciou. Eu vou olhar para o lado, né? Não botou teu nome? Nem vai, fia. Quem é da produção, quem do trabalha junto, quem está junto, não leva não, né?
é só que nem a história da Rede Globo. Quem é funcionário, quem é não sei o que, não ganha, né? Então, ganha quem está vindo aqui. Muito bem. Tirei o papelzinho. Márcia. Ó, muito bem. A Márcia ganhou a camiseta. Esta aqui, Márcia, é XG, né? Ou seja, é grande. Depois a gente pode... O Thiago está ali no fundo, ele vai ver qual é o teu tamanho direitinho. Não precisa contar, né? Não precisa te constranger, nem, né? Ou seja, a gente vai estar tirando. Você quer vir até aqui, por favor? Para eu poder te entregar e a gente poder você poder ver aqui. Faça o bom uso da camiseta. Obrigada. De nada. Uma paradinha, muito bem. Tira a etiqueta. Cheia da frescurete, né? A gente tem que fazer a frescurete. Depois tem que me assinar um papelzinho, tá? Dizendo que eu posso usar a tua imagem, senão depois me ferro. Tá bem? Aqui tudo é sério, aqui é tudo sério. Eu queria agradecer a presença de vocês. Queria dizer para vocês que espero, de alguma forma, de alguma maneira, ter ajudado um pouquinho, nem que seja um pouquinho, na colaboração do crescimento profissional de vocês. De realmente, assim, do fundo do meu coração. Eu vou botar de volta, porque ela está com o e-mail dela, que a gente vai depois botar lá na coisa, como eu falei. Do fundo do meu coração, eu espero que vocês tenham curtido e que, de alguma forma, a gente possa ter crescido um pouquinho na noite de hoje. Então, muito obrigado. Está aqui o material, se vocês quiserem também pegar, fiquem à vontade. Está aqui para que vocês possam levar para casa também. Fiquem bem à vontade. Até a próxima, gente. Valeu!